Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo, a mais um episódio do nosso estudo da obra Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 13º, que é intitulado Reencarnação, e vai ser assim como um estudo de caso, focado na reencarnação do espírito Segismundo. Na semana passada, nós tivemos oportunidade de acompanhar as primeiras impressões do ambiente doméstico dessa família, que é formada por Adelino, Raquel e o único filho ainda criança, chamado Joãozinho. Segismundo é um espírito que prejudicou Adelino, esteve envolvido numa trama em vidas anteriores, que levou muitos prejuízos para Adelino e Raquel, e agora busca então reencarnar na condição de filho de Adelino, para que possa ali iniciar o processo de reparação, de reaproximação com esses espíritos a quem ele prejudicou. Como nós vimos, Adelino está fazendo um processo de recusa de aceitar Joãozinho como filho, Joãozinho não, Segismundo como filho. Claro que essa recusa é quando ele está desdobrado do corpo físico, né? Quando ele dorme, o espírito deixa o corpo, então ele tem pesadelos com a aproximação de Segismundo, e como a gente viu semana passada, quando ele conta então para Raquel, é como se um mendigo se aproximasse dele, ele quisesse estender a mão, mas de repente ele sentia essa ameaça de que esse mendigo tinha interesse de tirar a sua vida. Reminiscências dos atos de Segismundo do passado. Então, Alexandre chega ali no ambiente da família, envolve a criança para que ela tenha um diálogo com o pai, a família faz então uma oração, o clima pesado vai se desanuviando, e tudo isso, como nós vimos, é uma preparação para o trabalho que se seguirá, que é o que nós vamos acompanhar a partir de agora. Então, nós estamos já no leito de sono do casal e eles vão deixar o corpo físico. André Luiz narra para nós assim: foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se, com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora, que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. Então, as impressões de André Luiz são: Raquel, ao dormir, deixa o corpo físico, apresenta uma aura luminosa, não está consciente das presenças espirituais que estão ali, registra apenas a presença de sua avó, que a convida para permanecerem em oração. A esposa de Adelino, diz André Luiz, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. E aí André Luiz então vai perguntar a Alexandre o porquê desse fenômeno.
E Alexandre então vai explicar para ele: não se surpreenda. Essa frase aqui, gente, ela é muito significativa para diversos aspectos da nossa vida. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Nesse momento, Raquel registrar toda essa movimentação de Segismundo com Adelino, de Alexandre, enfim, não traria proveito nenhum para ela. Quando desenrolar aqui as circunstâncias, nós vamos já entender. Mas nesse momento, para ela, não haveria nenhum proveito. Então, muitas vezes na nossa jornada, nós nos queixamos de não entendermos alguma coisa, de não lembrarmos um sonho, alguma coisa assim. E isso pode ser um indicativo de que nós temos uma percepção, uma intuição do que ocorre, mas não seria útil que nós nos apropriássemos dessas informações sob pena de perdermos ali o equilíbrio com relação a alguma questão. E ele prossegue então explicando: além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe o trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Outra frase agora que vai vir, que é também muito significativa: quem faz o que pode recebe o salário da paz. A situação de Raquel não é desesperadora, mas de fato ela tenta lidar com Adelino ali da melhor forma, nas suas preocupações de negócios, no seu jeito rude, com muita humildade, como a gente viu no diálogo do estudo passado, e essa frase ela é um verdadeiro encanto, uma verdadeira pérola. Quem faz o que pode recebe o salário da paz. O que isso significa, gente? Que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer o que gostaria ou o que acha que poderia fazer. Mas atuar no máximo de bem possível, se aparentemente não resolve todos os problemas, nos dá o salário da paz de consciência. E isso, no mundo dos espíritos, é a verdadeira felicidade. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. E aí André Luiz narra: nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Olha a diferença entre ele e ela, né? Ela sai com uma aura luminosa, Adelino ali com aquela energia pesarosa. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximou de mim e observou. Então aqui vem uma lição que Alexandre vai deixar para nós. Está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum, não é a primeira encarnação deles juntos, partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. As provas são similares para os dois. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Olha que coisa espetacular! Dorme na mesma cama.
Entretanto, cada um vive em plano mental muito diferente. Meus amigos, o corpo físico, ele atenua muitas coisas que nos chocariam com relação à realidade espiritual. Porque ele passa essa sensação de que todos somos muito semelhantes nos recursos espirituais. Mas na verdade não é assim. Em um mesmo lar, nós podemos ter pessoas com conquistas profundas e pessoas ainda com comportamentos muito tristes. Pessoas com virtudes e pessoas presas a sentimentos de baixo teor. Isso dormindo na mesma casa, quando não na mesma cama. Então vejam que, apesar do mergulho juntos na experiência da reencarnação, cada um carrega consigo o seu próprio tesouro, a sua própria bagagem e faz usufruto das suas conquistas ou dos pesadelos que criou para si mesmo. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Olha só, quase nunca estão na mesma casa almas semelhantes. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ver a avózinha com quem se encontra ligada ao mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo. Por quê? Olha a resposta. Com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. O ódio não nos afasta dos inimigos. O ódio nos imanta aos inimigos. Em dois sentidos, pelo menos. Onde quer que nós estejamos, eles estarão visitando a nossa mente. Eles estarão ocupando a nossa mente. E dois, energeticamente nós estaremos ligados por uma questão de afinidade. Afinidade não é só bem querer. Se os dois estão se odiando, isso é um tipo de afinidade em alimentar um determinado sentimento, né? Digamos assim. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico à maneira de criança medrosa, procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Então Adelino deixa o corpo físico, sente de novo a presença ali de Segismundo e é tomado de um pavor. Então Alexandre vai se aproximar ali dele para que possa então começar a fazer o trabalho que é o grande objetivo dessa noite, é o grande objetivo desse encontro. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Então, vejam que coisa maravilhosa, gente. Alexandre usou ali Joãozinho para criar todo um clima de paz na casa, favorecendo assim esse trabalho que vai ser realizado agora. Vejam o efeito do cuidado de Alexandre. Quando Adelino deixa o corpo, é tomado de pavor pela presença de Segismundo, Alexandre vai lá e emite essa luminosidade para dissipar aquele desespero. Adelino associa isso às preces do filho. Tá dando para a gente perceber como é interessante a forma como os espíritos trabalham? Talvez Alexandre tenha entendido que o ponto de acesso para o coração de Adelino fosse Joãozinho. É por onde o afeto ali abriria as portas, digamos assim.
E mais ainda, vejam que muitas situações, quando nós dormimos, nós trazemos impressões negativas, podem vir acompanhadas de lembranças mais precisas, como sonhos ou não. Mas no senso comum a gente costuma dizer, né? Hoje não acordei bem. E isso pode ser esses encontros que nós temos, às vezes, com adversários, com perseguidores do passado, a quem nós prejudicamos. Podem ser, para aqueles que já trabalham nas casas espíritas, aspectos mais desafiadores de um trabalho realizado durante a noite. O sono, ele impacta na nossa vida do dia seguinte. As experiências que nós temos, elas impactam na nossa vida do dia seguinte. Então, quando a gente acordar não muito bem, o ideal é a gente já buscar na oração ali aquele refazimento, aquele equilíbrio, para que o dia não seja uma cascata consequência desse estado de como nós acordamos. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Então não é porque Alexandre está fora do corpo que ele vai ter acesso a todas as suas memórias. O corpo tem esse efeito sobre o espírito durante a encarnação de apagar ainda mais algumas memórias. Então não, Adelino não lembra, não identifica de cara a experiência que está ligada a Segismundo. Isso não é um processo automático. Ele intui que há alguma coisa, mas não sabe dizer o que é. E aí Alexandre se aproxima então de Adelino e pergunta: "Que temes, meu irmão?" Ergueu ele os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo, triste, alegou sentidamente: "Mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo infeliz. Se viestes, trazido pelas orações de meu filhinho inocente, ajudai-me por caridade." E apontando, o pobre amigo continuava: "Esse fantasma enlouquece-me, sinto-me doente e desventurado." Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou. Olha a fala de Alexandre: "É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos?" Que ele já havia aceitado antes da reencarnação, como a gente viu em alguns trechos anteriores. "Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os inimigos, admirar os bons, compreender os inteligentes." E aí ele segue uma série de exemplos no sentido de refletir com aquela passagem de Jesus que fazer o bem para os que nos fazem bem é muito fácil. Mas do cristão se espera algo mais. E completa mais à frente dizendo: "Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou." Então, o exercício agora é pelo menos de caridade. Não é nem ainda de amorosidade. Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Então vejam, gente, que dificuldade, né, essa experiência. Você sair do corpo e se deparar com o inimigo do passado, sendo convidado a dar acolhimento a esse espírito que tirou a tua vida em encarnações anteriores. E aí Adelino então diz: "Ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo.
Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Exatamente o que aconteceu em vidas anteriores. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino, está explicando aqui André Luiz, Adelino reencarnado, as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedade dolorosa. E aí Alexandre, então, vai prosseguir no diálogo. Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É possível, é sempre possível transformar o mal em bem quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. O que se está se pedindo aqui de Adelino é fidelidade ao Senhor. Então vejam, é sempre possível transformar o mal em bem quando somos fiéis ao Senhor. Fiéis não no sentido do senso comum religioso que se entende, de dar coisas, fazer agrados, mas de aceitar de bom grado as suas determinações. Este é o primeiro passo para corrigirmos o mal que causamos nas oportunidades que a vida nos traz. Aceitarmos essas circunstâncias sendo fiéis ao Senhor. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor. Mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. E aí Adelino chora um pouco mais e Alexandre diz: não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino então enxugou as lágrimas e pediu humilde: auxiliai-me por amor de Deus. Sentindo a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Ele levantou-se cambaleante, angustiado. Gente, olha a tensão desse momento, né? Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: esse é o nosso irmão Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou e, embora grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do adversário fundamente comovido. É como se ele não pudesse resistir às determinações divinas, que ainda assim o consultam. Não é que Deus não tenha poder de obrigar Adelino a viver essa experiência, mas as ferramentas do amor divergem das ferramentas da força, tornando-se força do amor, não força pela força. Então a força do amor, ela compele a criatura a retornar aos caminhos do bem. Essa é a grande diferença. E aí Segismundo então diz: perdoe-me, irmão. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. Adelino, nesse momento, fixou-o nos olhos, como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento, e redarguiu: disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe a mão. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que vi um fenômeno singular. Olha isso.
O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Herculano junto de mim falou-me em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus! Então, meus amigos, vejam que maravilha! Todo um trabalho conduzido por Alexandre, desde o jantar com essa família, tocando ali o coração de Joãozinho para que ele pudesse tirar o foco de Adelino dos negócios do mundo, amolecer o sentimento. Aí Adelino deixa o corpo, depara-se com a figura de Segismundo, mas vê também Alexandre, lembra da prece do filho. Alexandre se aproxima, faz todo um trabalho de conversa para que aí então esses dois corações sejam colocados frente a frente. Sem a lembrança completa de Adelino, Segismundo lembra, porque não reencarnou. Adelino ainda não lembrou completamente. Ele intui que aquela figura é uma ameaça. Mas, diante da postura, olha a força da humildade, diante da postura humilde de Segismundo, curvando-se, beijando a mão de Adelino, ele então aquece, fazer uma aproximação com aquele espírito, tudo isso para que ele possa vir como filho de Adelino, para que Segismundo possa ser filho de Adelino. E convivendo então, eles possam santificar essas relações. Então, mais à frente, para a gente concluir o estudo de hoje, Herculano vai então dar algumas explicações para André Luiz referente a esse processo de reencarnação. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, Segismundo, né? Verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura como consequência das faltas, ou melhor, da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, olhou para Segismundo. É necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação de experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se, de fato, procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor, força do amor que nós falamos, né? E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia que se referia a Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidou-me a acompanhá-lo. Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-lo no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar, na ocasião, com os nossos amigos construtores
aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentes aos serviços a serem encetados. Então, conforme a palavra de Herculano, a encarnação às vezes nos coloca em situações periclitantes, mas não há fatalidade para a prática do mal, conforme nos mostra ali o Livro dos Espíritos. Isso é parte da prova, é parte da expiação. Se nós já adquirimos a lucidez de sermos fiéis a Deus, no sentido de vivermos a sua lei o máximo possível em todas as circunstâncias, haverá sempre espaço para a misericórdia de Deus. Deixem aí as perguntas de vocês, os comentários, o que vocês mais gostaram, que nós traremos sempre para a live do primeiro sábado. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê uma excelente semana. Um abraço para todos e até lá.